Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria nós estarmos aqui em mais uma sexta-feira, no culto da vitória, louvando e engrandecendo o nome do Senhor que vive e reina. Meus irmãos, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21. Nós vamos estar lendo do versículo 21 até o 24, depois nós vamos pular para o 35, vamos estar lendo o 35 e o 36. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sara e viva. Foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. Agora vamos para o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E a igreja vai repetir comigo: não temas, Não temas. crê somente. Crê somente. Glória a Deus. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O Senhor me deu um tema para essa mensagem, que é somente creia. O que o Senhor Ele quer de mim e de você nessa noite é que nós creiamos naquilo que Ele tem nos prometido, nas suas promessas, em tudo aquilo que nós já ouvimos da boca de Deus. O que Ele quer de mim e de você é que nós creiamos. Nós precisamos somente crer, exercer a nossa fé. O texto sagrado que nós acabamos de ler, ele retrata o milagre da ressurreição da filha de Jairo. A ressurreição da filha de Jairo é um dos milagres que aponta para o poder de Jesus sobre a vida e a morte. Nós vemos que no ministério terreno de Jesus, ele ressuscitou 3 pessoas: o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Nós vemos que esse milagre ele aconteceu em Cafarnaum. Jesus havia acabado de atravessar o mar da Galileia, vindo ali da região de Decápolis, onde ele havia liberto um endemoniado. E assim, ele chegando em Cafarnaum, ele estava junto ao mar e uma grande multidão estava ali com Jesus. E nós vemos que ali Jesus com aquela grande multidão, e de repente Jairo, o principal da sinagoga, se aproxima e prostra-se aos pés de Jesus, dizendo: glória a Deus, aleluias. Minha filha está moribunda. Rogo-lhe para que venhas comigo, lhe imponha as mãos para que sare e viva. E nós precisamos entender algo muito importante aqui, de quando Jairo ele vai até Jesus, de quando Jairo ele vai se prostrar aos pés de Jesus. Jairo ele era um principal da sinagoga, ele era responsável pelas liturgias dos cultos da sinagoga. E Jairo ali, quando ele foi aos pés de Jesus, motivado pela doença da sua filha, que ele amava tanto, ele sabia que algumas coisas mudariam na vida dele. Porque nessa altura do campeonato já havia saído um edito em todas as sinagogas, que todos aqueles que professassem ou confessassem Jesus teriam que ser expulsos da sinagoga. E ser expulso da sinagoga, meus irmãos, não significa mudar de igreja, mudar de denominação, não. Porque o judeu, ele não tem muita escolha. O judeu, ele nasce judeu. E a partir do momento que ele nasce ali um judeu, ele é obrigado a fazer parte de uma sinagoga. E ali Jairo, quando ele foi até Jesus, quando ele se prostrou aos pés de Jesus, ele sabia que muitas coisas mudariam na vida dele. Mas naquele momento Jairo provavelmente já havia procurado médicos, já havia feito tudo aquilo que o teu braço, a força da tua mão podia fazer. Então Jairo ele se recordou de Jesus. Certamente Jairo ele já cria que Jesus era o Filho de Deus. Mas por conta dos privilégios, por conta
principal da sinagoga proporcionava para ele, ele relutou a procurar Jesus. Mas quando ele viu que médico, que mão de homem não poderia curar sua filha, ele não hesitou. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Jairo se prostrou aos pés de Jesus e ali ele clamou. E o Senhor se comoveu com o clamor de Jairo e foi com ele. O Senhor resolveu caminhar com Jairo. E assim Jesus foi o seguindo. E em meio àquele caminho, enquanto Jesus seguia Jairo rumo à tua casa, de repente, Jesus no meio daquela multidão sendo apertado, como o texto fala, Jesus para e diz: alguém me tocou. Quem me tocou? Os discípulos ali dizem de forma indignada: mestre, a multidão te aperta e o Senhor diz quem te tocou. Glória a Deus. E Jesus responde: de mim saiu o poder. E ele continua olhando ao redor, até que aquela mulher do fluxo de sangue, que padecia 12 anos daquele mal, daquela hemorragia, veio até Jesus e disse tudo o que havia acontecido. Aquela mulher que padecia 12 anos de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, que estava afastada do seu arraial, porque esse mal, ele a tornava imunda, a tornava impura. Naquele momento, quando ela tocou Jesus, ela sentiu que ela ficou curada. Ela sentiu vida, porque por onde Jesus passa, tanto faz ele te tocar como você tocar nele, é vida. O toque de Jesus é vida. E naquele momento aquela mulher disse a Jesus o que havia acontecido. E Jesus, ele estando ali falando ainda com aquela mulher, nós devemos lembrar que Jesus, ele estava indo em direção à casa de Jairo para curar a filha de Jairo. E no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue, sem pedir, tocou em Jesus e foi curada. Nós vemos que ali, Jairo estava ali observando aquele milagre que Jesus acabara de fazer. E naquele momento, enquanto Jairo estava ali quietinho, apenas observando, chegaram alguns mensageiros da casa de Jairo e disseram: não enfades mais o mestre, a tua filha morreu. Eles falaram com Jairo, mas Jesus ouviu o que eles disseram a Jairo. E Jesus ali, quando ouviu o que eles disseram a Jairo, ele trouxe ali uma palavra de encorajamento para Jairo. Ele olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. Jairo a princípio procurou Jesus para que curasse a sua filha, mas no meio do caminho a história mudou. A menina que estava enferma agora estava morta. E qual que é a palavra de Jesus? Não temas, crê somente. Glória a Deus. E a partir desse momento, Jesus não permitiu mais que a multidão o seguisse. Levou com ele apenas 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Chegou até a casa de Jairo e lá estavam todos chorando, alvoroçados. E Jesus, ao contemplar aquela cena, ele chega e diz: por que vocês estão alvoroçados? Por que vocês choram? A menina não está morta, apenas dorme. E aqueles mesmos que choravam, de repente começaram a rir e caçoar de Jesus. Então Jesus fez com que aquelas pessoas saíssem dali e convidou para que entrassem ali no quarto onde a menina estava, apenas os seus discípulos, o pai e a mãe da menina. E ali Jesus encontrou aquela jovem deitada. Então Jesus se aproximou daquela jovem, tomou ela pela mão e disse: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te, levanta-te. E naquele momento aquela menina se colocou de pé. Ela não só se colocou de pé, ela andou. Ela andou. E como um crente pentecostal, ela acordou com fome. E o Senhor pediu para que a dessem de comer. Aquela menina que estava morta agora estava de pé e estava com fome. Porque o toque de Jesus é vida. O toque de Jesus é vida com abundância. Ele está tocando em você nessa noite. O Senhor está tocando na igreja nessa noite. O Senhor está ressuscitando aquilo que está morto na igreja nesta noite. Aquela área da sua vida que você vê como morta, nessa noite o Senhor, Ele está tocando. E Ele está
está trazendo vida, vida com abundância. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, meus irmãos, essa palavra ela falou muito forte no meu coração. Antes de eu vir aqui trazer a palavra para a igreja, Deus falou, foi comigo. Alamande canta lá, gastou. Às vezes a gente se encontra em situações que a gente olha e não vê solução, que a gente olha para um lado, para o outro e a gente não vê solução. Aí o Senhor ele veio falando comigo. Eu sou a solução. Eu sou a solução. Não tem morte, não tem dor, não tem nada que possa fugir do controle de Deus. E o Senhor nessa noite ele está trazendo para mim e para você uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança. Ele está te dizendo que tudo está no controle das mãos dele. Que muitas vezes a gente vai ficar no estreito mesmo, para que a gente possa olhar para um lado, para o outro, para que a gente não ache solução. Sabe por quê? Para que a gente venha se prostrar aos pés de Jesus. Assim como Jairo se prostrou aos pés de Jesus, o Senhor ele está te convidando nessa noite. Não espere o dia mau. O lugar mais alto que um homem pode estar é aos pés de Jesus. Qual é a dificuldade de se prostrar? É tempo, meus irmãos. É chegado o tempo de nós estarmos nos pés de Jesus. É chegado o tempo de nós estarmos nos pés de Jesus. Porque quando nós estamos aos pés de Jesus, Ele estende sua mão para nós. Glória a Deus. Sabe uma forma de Deus estender a sua poderosa mão para você? Se prostre aos pés de Jesus. Se prostre aos pés daquele que vive e reina eternamente. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero trazer para a amada igreja nessa noite 3 lições importantes que eu tirei nesse texto. Glória a Deus. A primeira lição fala sobre estar aos pés de Jesus. Nós devemos sempre estar aos pés de Jesus. Nós vemos que Jairo ali se prostrou aos pés de Jesus. Ele chegou e se prostrou aos pés de Jesus. E eu quero dizer para vocês nessa noite que quando a gente está prostrado aos pés de Jesus, Ele caminha conosco. Assim como Jairo, ele se prostrou aos pés de Jesus. E Jesus ali, a partir daquele momento, foi com ele. Isso é algo muito importante, meus irmãos. Imagina você com um problema e de repente você está andando lado a lado com a solução do problema. Eita, glória a Deus, aleluia. Você está com um problema, como Jairo estava. Ele não via solução, de repente a solução do problema estava andando do lado dele. O Senhor, Ele quer caminhar comigo e com você. Mas para que Ele possa caminhar conosco, nós precisamos estar aos pés dele. E vale lembrar, meus irmãos, vale lembrar que os pés de Jesus é o lugar mais alto que um homem pode chegar. Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ali naquele momento Ele teve compaixão de Jairo. E é assim como quando nós nos prostramos aos pés dele. Às vezes está tão difícil, está doendo, você está chorando, você está sofrendo. E o que o Senhor está dizendo nessa noite é: caminhe comigo. Se prostre aos meus pés que eu vou caminhar com você. Está aqui a importância de você se prostrar aos pés de Jesus. Se prostrar aos pés de Jesus faz com que Ele caminhe com você. E quem caminha com Jesus é mais que vitorioso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma segunda lição que eu quero deixar para a amada igreja nessa noite, à luz dessa mensagem, é: não deixe que os acontecimentos em meio ao caminho que você faz com Jesus, em direção ao teu milagre, abalem a tua fé. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus foi com Jairo, mas em meio do caminho eles
foram interrompidos pela mulher do fluxo de sangue. Jesus ali curou a mulher do fluxo de sangue. E de repente, enquanto Jesus estava despedindo aquela mulher, vieram ali os mensageiros da casa de Jairo e disseram: não enfades mais o mestre, a sua filha está morta. Nós não podemos deixar com que as más notícias, com que os acontecimentos abalem a nossa fé. Nós vemos que Jesus ele disse para Jairo: não temas, crê somente. Muitas vezes a gente está bem perto de receber a nossa bênção, mas são tantas más notícias. Às vezes a gente olha para a situação e a gente pensa: não dá, é impossível. Mas nós servimos um Deus que trabalha no impossível, que não precisa de cenário para trabalhar. Ali Jesus ele trouxe uma palavra de conforto para Jairo, dizendo para que Jairo ele não temesse. Muitas vezes o Senhor ele vai permitir que a sua situação ela chegue no estreito, mas no estreito, do estreito, do estreito, para você olhar para aquela situação e entender que só Deus pode mudar aquela situação, como é o caso de Jairo. Sabe por que Jesus ele permite essas situações nas nossas vidas? Para que o nome dele venha a ser glorificado, para que quando você contemplar o seu milagre, você não falar: foi fulano que me deu um empurrãozinho, foi Beltrano que me deu um empurrãozinho. Não, você vai olhar e vai dizer: foi Jesus, foi Jesus. É por isso que muitas vezes o Senhor não permite ajuda. É por isso que muitas vezes você se sente sozinho. O Senhor está dizendo nessa noite: eu estou contigo. Não temas, creia somente. Está difícil? Você olha e pensa que está impossível. Por acaso existe impossível para Deus? Glória a Deus! Glória a Deus, aleluias! E uma terceira lição que eu quero trazer para a amada igreja à luz dessa palavra é: não diminua os seus sonhos, nem mude a sua oração. Jairo, quando ele encontrou Jesus, ele pediu, ele clamou aos pés de Jesus: me acompanha, venha comigo, impõe as mãos sobre a minha filha, para que ela sare e viva, para que ela sare e viva. Mesmo com os empecilhos, mesmo com o surgimento da mulher no fluxo de sangue, aconteceu como Jairo havia clamado. O Senhor impôs as mãos sobre a filha dela, e ela foi curada, e ela ressuscitou. Muitas vezes, quando está perto de nós recebermos os nossos milagres, vai ficar difícil mesmo, irmãos. Vai ficar estreito, vai ficar muito estreito. E o que eu quero dizer para a igreja nessa noite é que nós não devemos diminuir nossos sonhos, e nós não devemos mudar nossas orações. Às vezes você tem um sonho no teu coração, que você tem sonhado, que você tem derramado na presença de Deus. Só que a gente é ser humano. O tempo vai passando e a gente vai ficando incrédulo de que aquilo vai acontecer. Às vezes você está orando por uma pessoa e você olha para aquela pessoa e aquela pessoa é decadência. A pessoa, ao invés de andar para frente, ela anda para trás. E o que o Senhor está dizendo nessa noite é que você deve perseverar. Assim como Jairo perseverou, Jesus entrou na casa dele e trouxe vida. O Jesus que muda história está aqui nessa noite. O Jesus que muda história está entrando na tua casa nessa noite. Está visitando a tua família, está trazendo vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E quando nós não paramos no meio do caminho, e quando nós não diminuímos os nossos sonhos, mas nós continuamos crendo nas promessas de Deus, mesmo diante das adversidades, o Senhor, Ele caminha conosco. O Senhor, Ele chega na nossa casa, assim como Ele chegou na casa de Jairo. O Senhor está te dizendo nessa noite: persevere.
Seja perseverante. Não olha para as circunstâncias. Jairo podia ter desistido. Porque na nossa visão humana, quando nós ficamos sabendo que alguém morreu, acabou. Mas para Jesus não, meus irmãos. Nada pode fugir do controle de Deus. Nós vemos que Jesus, ele tem todo o controle sobre a vida e sobre a morte. Nós vemos que a filha de Jairo, ela ressuscitou. Jairo foi buscar uma cura. Só que Deus, ele queria algo maior. Ele queria que o nome dele fosse glorificado através daquela ressurreição. E ali Jesus chegou na casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo com uma ordem. Menina, a ti te digo, levanta-te. E a ordem que o Senhor, ele está dando para mim e para você nessa noite é: levanta-te. Levanta-te. Até quando você vai focar no problema? Até quando você vai desviar o olhar de Jesus e focar o teu olhar no problema? Até quando o Senhor, ele está te perguntando nessa noite? Até quando? Ele te convida nessa noite. Pare de olhar para o problema. Olhe para a solução. Jesus, ele é a solução. E ele caminha conosco se nós perseverarmos. Se nós perseverarmos, o Senhor, ele vai caminhar conosco. O Jesus, ele está dizendo nessa noite que ele vai passar na tua casa, que ele vai passar no teu ministério, que ele vai visitar a tua família. E tudo aquilo que está inanimado, morto, que você não vê mais solução, ele está trazendo vida. Aquele que chegou aqui hoje meio capenga, mais para lá que para cá, o Senhor vai soprar vida. Vida com abundância. Ele vai te colocar de pé. Ele vai ressuscitar os teus sonhos. Ele visita a tua família nessa noite. Ele visita aquele trabalhoso que você tem orado. Visita lá, Jesus. Vai aonde eu não posso ir. Vai aonde a tua igreja não pode ir. Ele está passando, meus irmãos. E ele está tocando. E onde ele toca milagres. Onde ele toca milagres. Há milagres, há milagres. Toca, Jesus, toca, Jesus. Ah, Jesus, assim como o Senhor fez na casa de Jairo, meu Pai. Visita nossas casas nessa noite, Pai. Visita nossas casas, Senhor. Aqueles que não conseguem chegar na tua presença. Os esposos, as esposas, Senhor. Nós cremos que o Senhor está no controle. E que, se o Senhor quiser, eles estarão aqui no próximo culto, Senhor. Nós estamos aqui hoje no ato de fé, clamando ao Senhor: passa na nossa casa nessa noite. Ah, Jesus, visita os nossos sonhos. Tira, Jesus, sonhos da gaveta. Ah, tem pessoas aqui que o Senhor chamou para fazer a obra dele. E a pessoa parou. A pessoa não sabe explicar por que parou. Mas o Senhor, ele está dizendo nessa noite: é tempo de voltar, eu te chamo. É tempo de voltar. Coloca a mão no arado. Você tem sentido Deus falar com você. Você tem sentido vazio por dentro, porque você sabe que a falta que você está sentindo, só Jesus pode suprir. O Senhor, ele não alegra-se com aqueles que andam para trás. Ele alegra-se com aqueles que caminham para a frente. Nessa noite o Senhor está nos visitando. Nessa noite o Senhor está visitando as nossas casas. E Ele está tocando. E se você crê, porque o que basta para você ver um milagre é manter a sua expectativa. Assim como Jairo manteve a expectativa, mesmo sabendo que a filha dele estava morta. O que Deus está dizendo nessa noite para mim e para você é: mantenha a expectativa. Você não tem uma promessa? Eu não falei com você? Eu não tenho falo com você? Eu não tenho te confortado, mesmo em meia dor, mesmo em meias adversidades? Vira e mexe, você não ouve uma palavra de conforto e de consolo? Glória a Deus. Creia somente. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que você ore e não veja solução, o Senhor está dizendo nessa noite: exerça a sua fé. Aleluia. Exerça a sua fé. Porque a partir do momento que você
aquele